Salve gurizada, no vídeo de hoje vamos falar sobre como o Estado brasileiro é uma espécie de Robin Hood ao contrário, porque aqui no Brasil o Estado cobra muito imposto do povo trabalhador, dos mais pobres, do povo brasileiro no geral, e pega o dinheiro desse imposto e entrega para os mais ricos, para os endinheirados, para as elites econômicas. Então fica no vídeo, pega a visão que o bagulho é doido. Indo direto ao ponto aqui, eu quero mostrar para vocês como o imposto no Brasil ele tá muito aplicado e ele incide diretamente contra os mais pobres, contra a classe trabalhadora no geral. Inclusive este gráfico que eu vou colocar aqui é um gráfico da OCDE de 2018 e mostra que a média tributária no Brasil, a média de imposto que é cobrado sobre a população é de 33,1% e é uma média que é menor do que a média da OCDE, dos países da OCDE. A média ali é 33,5, se eu não me engano, e a do Brasil é 33,1. Então, já direto, de início, a gente já mostra, o Brasil, ele não cobra muitos impostos, mais do que a maioria dos outros países, mais do que os países desenvolvidos. Pelo contrário, o Brasil está na média, ele está até abaixo da média dos países desenvolvidos. Mas qual é a treta? No que se refere ao imposto que é aplicado sobre o consumo, que é o imposto que está numa geladeira, no fogão, num telefone, num carro, esse tipo de imposto no Brasil, ele chega a ser um crime, ele é um absurdo, chega a ser uma coisa pornográfica, assim, ó, de tanto imposto que o Estado brasileiro cobra dos trabalhadores no geral, que precisam consumir, comprar um tênis, uma camisa, comprar um microfone, uma televisão. Então, quando a gente vai comprar um telefone, tem 30%, 40% de imposto. A gente paga, às vezes, R$3.000 num telefone, que a gente poderia estar pagando quase a metade ali, pagando R$1.800 num telefone top de linha. Se a gente vai pesquisar um iPhone 14, por exemplo, deve estar uns R$3.000. A gente poderia estar pagando muito mais barato, não fosse a quantidade de imposto que se aplica sobre um telefone. Uma geladeira, um fogão é a mesma coisa, tem geladeira custando 3, 4 mil reais, justamente porque tem muito ICMS e IPI. O ICMS é um imposto estadual, que varia de estado para estado, mas geralmente é uns 18, 20%, e o IPI é um imposto federal, que varia conforme o produto. Então, às vezes, uma geladeira, uma televisão, tem 40% de imposto, 45%, 50% de imposto, e isso torna o produto muito mais caro, quase dobra o valor do produto e dificulta com que o trabalhador que quer comprar uma televisão, faz com que ele não consegue comprar justamente porque tem tanto imposto. Então, pra gente ter coisas básicas do dia a dia, como um telefone, uma televisão, uma geladeira, que não é nenhum luxo, é uma coisa básica para ter uma vida digna, que é comprar uma geladeira, um fogão, às vezes é um sacrifício, a pessoa tem que parcelar em 10 vezes, em 24 vezes, para poder ter uma televisão de qualidade, uma geladeira, um telefone. Então isso é um absurdo, é assim, ó, é inaceitável, cara. O fato da esquerda não levantar como bandeira prioritária a questão de fazer uma reforma tributária e acabar com os impostos do consumo, porque isso aqui é um crime que acontece no Brasil, fazer um trabalhador pagar R$4.000 numa televisão, pagar R$4.000 numa geladeira, num fogão, numa panela, numa roupa, isso é inaceitável. Inclusive vou deixar aqui esse gráfico mostrando a quantidade de imposto cobrada nos países da OCDE, e se no primeiro gráfico, que era os impostos no geral, o Brasil estava menos do que a média da OCDE, estava menos do que a maioria dos países, nesse gráfico aqui, que o foco são os impostos sobre o consumo, que é IPI, ICMS e outros impostos, o Brasil está em terceiro ou quarto lugar aqui. É um dos países do mundo que mais cobra imposto sobre o consumo do povo trabalhador. Isso aqui é uma prova científica, é um dado, não é uma opinião, não é nada do tipo. Isso aqui é uma prova de como o Brasil é um dos países que mais cobra imposto do mundo sobre os mais pobres, sobre os trabalhadores assalariados, sobre o povo brasileiro, o povo trabalhador. Só que qual é o problema principal, assim, ó, o negócio que é revoltante, que é inaceitável, é esse terceiro gráfico aqui, ó, que mostra que o Brasil praticamente não cobra imposto sobre os mais ricos, os endinheirados, os grandes empresários, os latifundiários, os ricos de verdade desse país. A elite econômica não paga imposto. A elite econômica no Brasil é privilegiada e não precisa pagar os impostos que o trabalhador comum paga. E, por exemplo, se eu abrir uma loja de telefone, uma loja de roupa, uma loja de alguma coisa, eu vou ter que pagar ICMS, que é imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. Se alguém for abrir um mercado, uma farmácia, vai pagar ICMS e vários outros impostos. Mas um latifundiário que tem dezenas de hectares, que planta soja e milho para exportar, para vender para a Índia, para a China e lucrar em dólar, esse barão do agronegócio não precisa pagar ICMS, ele é isento.
Por quê? Porque o Estado brasileiro trabalha em favor dos ricos, trabalha em favor do agronegócio, e é justamente por isso que eles têm tantos privilégios. Então tu percebe que quando é para vender para o mercado interno, quando é para vender uma roupa, para vender às vezes um alimento, para vender um telefone, alguma coisa do tipo, a pessoa paga imposto, o empresário paga imposto. Agora, se tu for um barão do agronegócio, um grande empresário extremamente rico, que exporta soja, exporta açúcar, exporta café, tu não paga imposto, porque tu é um privilegiado nesse país. Como se não bastasse isso, a gente tem um imposto territorial rural, um dos menores do mundo. Só para contextualizar para vocês, o ITR, que é o imposto territorial rural, é como se fosse o IPTU, que tu paga na tua casa aí todo ano, uma vez por ano. Só que o ITR, ele é o imposto territorial rural, para uma zona rural, uma pessoa que tem uma fazenda, tem um sítio, esse tipo de coisa, tem vários hectares, ela paga ITR. Só que no Brasil a taxa de ITR ela chega a ser uma piada, de tal forma que se tu tem uma fazenda com diversos hectares, tu vai pagar R$200, R$150, R$300. Mas se tu tiver uma casinha simples, uma casa simples, 1 quarto, 2 quartos, pequenininha, tu vai pagar R$1.000, às vezes 1.500, às vezes um salário mínimo. Então tu percebe que quando tu tem uma casa simples, um morador aí que tem uma casa simples pra morar, viver até a vida dele de boa, ele vai pagar uma paulada de IPTU. Mas o barão do agronegócio safado bilionário, ele praticamente não paga imposto territorial rural, além de não pagar ICMS nas exportações, ou seja, o cara praticamente não paga ITR no latifúndio dele, aí exporta soja em milho, lucra em dólar e também não paga imposto. Esses caras vivem numa farra fiscal no Brasil. Sem falar que o imposto sobre grandes fortunas, ele está previsto na Constituição desde 88, só que nunca foi aplicado na prática, porque precisa de uma lei complementar, e o Congresso Nacional nunca fez essa lei complementar para aplicar o imposto sobre grandes fortunas. Pra tu ver como o Brasil é uma farra pros super ricos. Aqui é um paraíso fiscal, porque só trabalhador pobre paga imposto. E classe média também paga imposto, mas eu não gosto muito desse termo. Classe média pra mim é classe trabalhadora. Mas quando a gente faz essa divisão aí, os mais pobres, classe A, B, C, D, E, quando a gente faz essa análise, classe média alta, até quem recebe ali 30, 40 mil, tá pagando bastante imposto se for assalariado. Ou seja, se tu recebe um salário dessa quantia, porque tem muito imposto de renda aplicado que vai abocanhar o teu salário. Agora, se tu recebe 200, 300 mil reais, pega essa notícia aqui, ó. Se tu recebe aí 10, 15 mil reais por mês, tu é um assalariado, tá num grande concurso público, numa grande empresa, recebe um dinheirinho bom, o Estado tá lá pegando 27% de imposto de renda e tu recebe um salário mais baixo. Só que se tu for ali um cara do setor do mercado financeiro, faz uns investimentos em ações, recebe 400 mil no mês, tu vai pagar 10%, porque ações, lucros e dividendos paga só 10%, enquanto que um cara que recebe 10 mil aí, 12 mil, 8 mil, vai pagar 27% de imposto de renda. E essa própria questão do imposto de renda no Brasil já é uma farra, porque um cara que recebe aí 500 mil reais por mês, trabalha numa emissora, um Luciano Huck, esses caras ganham uma paulada de dinheiro, trabalham numa grande empresa aí, e tu é assalariado, tu vai ter 27% de imposto de renda descontado. O Brasil, o teto é 27%, que se eu não me engano começa ali uns 10 mil. Tu recebe uns 10 mil, já paga 27% de imposto de renda. Se tu recebe uns 10 mil, tu já paga uns 27% de imposto de renda. E se tu recebe 10 milhões, tu também paga 27%. Só que qual é a treta? É muito baixa essa alíquota de 27%. No próprio Estados Unidos, que é um país liberal, que não cobra imposto, lá é 35% o teto de imposto de renda, aqui é 27%. E país desenvolvido, país da Europa, como França, Alemanha, esses grandes países assim, pagam até 40%, 45% de imposto de renda, justamente para taxar os mais ricos. Então a pessoa nesses países desenvolvidos que recebe ali 10 mil, fazendo uma correspondência, o cara que recebe 10 mil euros, às vezes paga menos que 27%, como no Brasil. Aqui, lá os caras pagam 15, 20, aqui já começa 27 com quem ganha pouco. Pouco aqui, entre aspas. Só que lá, quando a tua renda vai aumentando, ali tu recebe 100 mil euros por mês, os caras já pegam 40%, porque tem que fazer a transferência de riqueza dos mais ricos para os mais pobres, garantir serviço público, saúde, educação, previdência, assistência social de qualidade e ter um país legalzinho. Só que no Brasil, o Brasil é um absurdo, cara, o Brasil é um absurdo. Aqui a coisa funciona diferente, aqui é o contrário. O Estado brasileiro cobra uma paulada de imposto dos mais pobres, que é o cara lá que recebe um salário mínimo, vai comprar uma TV, não consegue, vai comprar um telefone, não consegue comprar uma geladeira, não consegue fazer nada, porque esse país assalta a população trabalhadora com uma carga tributária absurda. Só que, por outro lado, os endinheirados não pagam imposto. Só que assim, ó, qual é a treta? O pior ponto desse vídeo, a coisa mais grave, que é de deixar as pessoas coringando, alucinados, saindo na rua, gritando pelado na rua. O pior de tudo, como se pudesse ficar pior e pode, o pior de tudo é que essa paulada de impostos que é cobrado sobre os trabalhadores, que é um imposto que está em tudo, está nos alimentos, está no pão,
tá numa geladeira, tá num fogão, tá em tudo. Esses impostos, ao invés de retornar para a população, esses impostos, ao invés de retornar para o povo brasileiro na forma de serviços públicos de qualidade, um SUS de qualidade, com bastante médicos por habitante, onde não vai ter uma fila tão grande para fazer uma cirurgia, com medicamentos, com atendimento nas escolas de qualidade, professor de qualidade, professor recebendo bem, ao invés de devolver serviços públicos para a população, isso não acontece. Esse recurso ele é apropriado pelo Estado e entregue para os mais ricos com juros da dívida pública. Para vocês terem uma ideia, ano passado o Estado brasileiro gastou R$ 1 trilhão com T de Thiago, R$ 1 trilhão com juros que vai para banco. É um juros que vai para o Bradesco, para o Santander, para o BTG, para o Itaú. E presta atenção nesse dado. O Brasil gasta mais com juros para os grandes bancos do que saúde, SUS no Brasil inteiro, educação no Brasil inteiro e assistência social no Brasil inteiro. Se a gente somar todo o dinheiro que é gasto com o SUS, atendimento médico, esse tipo de coisa, que vai do Rio Grande do Sul até o Amapá, até o Rio Grande do Norte, até o Amazonas, de um extremo a outro, a gente paga mais em juros da dívida do que SUS para a população. Tem mais dinheiro indo para banqueiro do que atendimento médico para a população. E detalhe, atendimento médico, escola, creche, tudo que envolve saúde, educação e assistência social, esses valores desses três setores, saúde, educação e assistência social, é menor do que o valor que é pago de juros para banqueiro nesse país. Então vocês percebem o absurdo que é o Brasil? Vocês percebem a espécie de Robin Hood ao contrário, que é roubar dinheiro dos mais pobres e entregar para os mais ricos? Esse país, isso aqui é Brasil, cara. Isso aqui é Brasil, isso aqui é capitalismo brasileiro. Porque isso aqui não é coincidência, não é por acaso. A existência desse Robin Hood ao contrário é porque as elites empresariais capturam o Estado e o Estado brasileiro acaba sendo um balcão de negócios da burguesia. O Estado brasileiro é um instrumento para defender os interesses das elites. O Congresso Nacional tem 300 deputados da bancada ruralista para defender seus interesses. Esse mesmo Congresso Nacional aprovou essa semana a redução da Floresta Nacional do Pará pela metade. Então, uma floresta imensa, agora metade dela vai ser pasto, vai ser plantação de soja e milho para exportar e engordar os barões do agronegócio. É isso, na prática é isso. O mesmo agronegócio essa semana dificultou fiscalização de desmatamento das florestas. É isso. Capitalismo brasileiro. Capitalismo é o quê? É o domínio do Estado pelas elites empresariais, pela burguesia. Capitalismo é o poder político nas mãos da burguesia. E a exploração do povo trabalhador. É isso, capitalismo brasileiro. Então, gurizada, o que eu quero dizer aqui pra vocês é o seguinte: o Brasil não é um país que cobra uma carga tributária altíssima, mais alta do que a média dos países desenvolvidos. Não, isso é mentira. A gente tá na média dos países desenvolvidos. O problema é que dentro dessa carga tributária, os impostos eles estão aplicados sobre os mais pobres, não sobre os mais ricos. O Brasil tem uma carga tributária de 33%, só que a maioria desses impostos tá sobre os mais pobres, a pessoa que recebe um salário, 2 salários, 3 salários mínimos. São essas pessoas que sustentam a carga tributária no Brasil. Aí vão me perguntar, mas os ricos, quando vai comprar uma TV, quando vai comprar comida, quando vai comprar uma roupa, também não paga esses impostos do consumo? Sim, ele paga, só que ele não compromete a renda dele nisso. Um cara que ganha 100 mil reais por mês, ele não tá comprometendo a renda dele comprando uma televisão, comprando um telefone. Mas um cara que recebe ali até 2 salários mínimos, eu que recebo pouco, eu vou gastar quase todo o meu salário para comprar um telefone. Na verdade, eu vou gastar mais do que meu salário. Para comprar um iPhone 15, um iPhone 16, esses iPhones 11, eu vou gastar muito mais do que meu salário. Então vocês percebem que esses impostos sobre mercadorias e serviços se aplicam a todo mundo. Só que os ricos não são afetados, os mais pobres são. E é por isso que a gente precisa de uma reforma tributária para arrancar com esses impostos do consumo e taxar os super ricos desse país. Pelo amor de Deus, reforma tributária já. E é isso, gurizada. Se vocês gostaram desse vídeo, já curte, comenta, compartilha. Eu vou deixar minha chave Pix lá na descrição do vídeo, nos comentários. Se quiser me ajudar, me apoiar com Pix, tô aceitando, vai fortalecer o canal, vou comprar uns equipamentos melhor. E é isso, curte, comenta, compartilha, nos ajuda e é os guri.